Dados apontam que cerca de 29% dos estudantes desistem ainda no primeiro ano. Então, se você está pensando em ingressar no curso técnico de enfermagem, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar 10 coisas que você precisa saber antes de embarcar nessa jornada. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Thay Nogueira, estudante do curso técnico de enfermagem, e hoje eu vou falar sobre 10 coisinhas que a gente precisa saber antes de iniciar o curso técnico de enfermagem. Então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, nada mais nada menos do que a diferença entre o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição. E aí quem quiser depois pode ir lá dar uma olhada. Por quê? É ruim quando a gente inicia uma coisa achando que vai ser algo e quando chega lá é outra completamente diferente. Então, antes de iniciar o seu curso, busque saber qual é a diferença das duas funções, dos dois cargos e veja qual é melhor para você, o qual que você se adapta mais, o qual que você se identifica mais. Lá no vídeo também tem o site do COFEM, que você pode ir lá direitinho ver a lei e estudar mais sobre esse assunto. A segunda coisa que a gente precisa saber antes de iniciar o nosso curso é a questão de locais de trabalho e flexibilidade de horário. O técnico, ele tem vários locais onde ele pode trabalhar, né? O técnico, ele não trabalha só em hospitais. E além disso, também segue carga horária, né? Então, a depender do local onde você está trabalhando, você vai ter uma flexibilidade bem grande em questão de horários. E isso também faz com que você possa ter 2 ou até 3 empregos. E aí acaba sendo uma vantagem para o técnico de enfermagem. A terceira coisa que a gente tem que saber é os primeiros meses de curso vai ser só aula teórica e é muito importante que você, técnico de enfermagem, domine a teoria. Ah, Thay, mas por quê? A gente fica muito ansioso para ir para aula prática e aí quando chega na aula prática, se você não souber a teoria, você não vai se sair bem na prática, né? É normal isso. Então se dedique na parte teórica para que quando inicie as atividades práticas você tenha um domínio sobre a teórica e possa levar isso e assim você sair cada vez melhor nas atividades que você for fazendo no decorrer do curso, né? Cada coisa tem a sua hora certa para acontecer e a dica que eu tenho é domine a teórica para que você saia bem na prática. E por falar em aula prática, vem a quarta coisa que a gente precisa saber, que é vamos ser cobaia de nossos colegas. Assim como a gente também vai usar os colegas de cobaia, né? Então tá tudo em casa. E assim, muitas instituições, na verdade, quase todas as instituições de ensino da área da saúde têm os bonecos que a gente pode estar praticando. Mas no decorrer ali, as instituições também permitem que a gente faça as atividades num colega, porque é um ser humano e a gente acaba dominando melhor do que se a gente fizer em um boneco. E é super normal isso, né? A gente vai estar ali o tempo todo sendo supervisionado. É como se a gente estivesse fazendo em um paciente mesmo. Eu já fiz uma aula prática, inclusive, que eu fui cobaia, a minha colega me usou como cobaia também e foi tudo maravilhoso, né? Tô bem. E outra coisa também, se você não permitir ser cobaia, Thay, mas eu não quero que ninguém faça nada em mim. bom, é um direito seu, mas vai ser um pouco complicado você acabar treinando. A quinta coisa que a gente precisa saber: a gente vai fazer estágios obrigatórios e esses estágios não são remunerados. Então, no início, a gente vai sim, tem um ditado que diz assim: ah, mas ninguém trabalha de graça. Nós da área da saúde trabalhando de graça. A gente vai sim, vai ter aulas práticas, né? Os estágios faz parte da grade curricular do curso, então a gente vai para os estágios e a gente não vai ser remunerado. Esses estágios a gente faz totalmente gratuito, não tem remuneração nenhuma por ele, mas que a gente tem que pensar que é uma aula que serve de aprendizado, né? Afinal, a gente tem que colocar tudo que a gente aprendeu em prática. E por falar em estágio, a sexta coisa que a gente precisa saber é que para fazer os estágios, vão solicitar para a gente nossa caderneta de vacina. Então, a caderneta ela precisa estar atualizada. Então, se você ainda não está com sua caderneta atualizada e você já está fazendo o curso e já está ali perto de iniciar os estágios, é bom você correr para poder começar a atualizar a sua carteira de vacina, porque o estágio não permite que a gente realize os mesmos, né? A gente não pode realizar os estágios sem que a caderneta de vacina esteja atualizada. E além dela também, agora está sendo exigido a caderneta da Covid, de vacina da Covid, né? Depois da pandemia, acabou sendo uma regra também para quem faz estágio na área da saúde. Ela já fugiu. Ela tava aqui. Aí eu tirei, ela ficou. Eu fiz assim. A
sétima questão que a gente tem que saber na área da saúde é que vamos precisar trabalhar muito as nossas habilidades interpessoais. Porque a gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com vidas, e seja o paciente, seja o acompanhante ou seja o nosso colega de trabalho, são atitudes diferentes, são pessoas que não foram criadas da mesma forma que a gente. Nesse momento o caráter vai começar a se misturar, o caráter, a personalidade, e a gente tem que aprender a lidar com essas questões. A gente tem que cuidar daquele paciente, temos que colocar nosso eu de lado e pensar o que o outro está vivendo naquele momento. Por que ele está me tratando dessa forma? Qual é a dificuldade que ele está tendo neste momento? Tipo assim, muitas pessoas não sabem lidar com as questões sem magoar o outro. É normal, assim como também vamos ter colegas ali que não vai saber trabalhar em equipe e que vai ter que começar a trabalhar isso para que a carruagem comece a fluir de uma forma legal, para que as coisas comecem a andar de uma forma legal. A gente tem que saber trabalhar em equipe e ali os nossos colegas estão ali para nos ajudar, assim como a gente também está para ajudar eles. Como o colega também não vai acordar todo dia em um dia bom, pode ser que aconteça com você também. Então a gente tem que estar sempre sendo flexível e lidando com essas questões da melhor forma possível. A oitava questão também sobre conflitos, aprender a lidar com conflitos. E no meio do caminho, no decorrer dessa jornada ali, a gente vai se bater com muita gente. A gente vai se bater com pessoas que vai nos dar a mão e nos levar adiante e dizer, venha comigo que eu tô aqui para te ajudar e tô para te ensinar, e a gente vai seguindo em frente. Mas também, infelizmente, vamos lidar com pessoas que vai querer detonar com o nosso dia. Vamos lidar com pessoas que vai olhar pra gente e vai falar coisas que a gente desejaria nunca ter escutado. E eu falo isso por experiência própria, porque ainda nem comecei os estágios e eu já passei por várias situações que me deixou no chão, literalmente. A gente tá ali com pessoas que lá na frente vai ser o nosso concorrente direto. É como se fosse em um ramo de trabalho, onde você vende algo e aquela pessoa tá vendendo a mesma coisa que você. Então vocês são concorrentes o tempo todo. E é óbvio que nesse meio da concorrência, as pessoas queiram derrubar umas às outras. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não queira acabar com ninguém, pelo contrário, ajude. Mas a gente vai sim lidar com pessoas que vai querer botar a gente pra baixo e querer acabar com a gente só pelo fato de querer passar por cima e querer passar na frente. E a nona coisa que a gente precisa saber é a lidar com as questões emocionais e também com ética. Questões emocionais eu falo, pois, como eu disse na questão anterior, a gente vai lidar com pessoas que vai querer derrubar a gente e a gente tem que aprender a colocar o nosso emocional ali no lugar dele e dizer assim, não, eu tô aqui pra seguir em frente, eu tô aqui pra cumprir meu papel e eu não vou deixar isso me abalar. Além dessa questão também a gente vai, infelizmente, na área da saúde, podemos perder vidas. Quando a gente perder uma vida, eu sei que o quão que vai ser doloroso, né? Eu imagino que ninguém tá ali pra perder ninguém. Então imagina, você tá ali cuidando de um paciente, você tá ali com ele todo dia, sendo firme para que ele melhore, e aí você chega um belo dia no plantão e você vai e recebe a notícia, ó, o paciente fulano de tal veio a óbito. Ou até mesmo no seu plantão tem uma intercorrência e aí você vê aquele paciente indo a óbito. Imagina o quanto que é doloroso, porque essa é uma realidade que infelizmente a gente vai viver, a gente vai perder o primeiro paciente, a gente vai lidar com situações constrangedoras, a gente vai receber pacientes vulneráveis, frágeis, a gente pode lidar também com questões. Eu nunca vivenciei isso, graças a Deus, mas eu tenho uma colega que já vivenciou, já relatou, em questão de tipo assim, ela lidar com uma paciente que sofreu abuso. E é uma questão que, querendo ou não, mexe bastante com o psicológico da gente, porque a gente tá ali lidando com um paciente frágil e a gente não pode mostrar fragilidade. Então a gente tem que saber trabalhar com isso e tem que ser forte a todo momento, tanto para ajudar o paciente, quanto também para ajudar o seu acompanhante, né? A gente precisa manter essa força, a gente precisa trabalhar o nosso emocional constantemente. Então, se puder, inclusive, tá sendo acompanhado por um psicólogo para que a gente esteja trabalhando essas questões, melhor ainda. E além disso, também vem a questão da ética. Nós, profissionais, devemos manter o sigilo de toda a situação do paciente. Então, trazendo aqui para um exemplo, a gente está lá atendendo e a gente recebe um paciente com AIDS. É uma questão também muito delicada. Imagine o quanto que deve ser vergonhoso para aquele paciente. Todo mundo fica sabendo ali no setor que
ele é um paciente de HIV. Então, a gente tem que manter o sigilo, manter a identidade do paciente reservada. As pessoas que têm que saber sobre a situação do paciente é somente quem está ali na equipe multidisciplinar que está atendendo ele. Caso contrário, a gente não pode levar informação para nossa casa, a gente não pode levar informação para o colega de trabalho, a gente não tem que estar divulgando essas questões pessoais do paciente, porque é uma questão sigilosa, é um direito dele e um dever nosso. E a última, mas não menos importante, pelo contrário, eu considero uma das melhores, é a questão de fazer cursos extracurriculares. Ah, tá, mas minha grade é maravilhosa. Gente, não importa. Tem uma frase que diz que conhecimento nunca é demais e da gente ninguém tira. Então, se você tem um conhecimento, ninguém pode tirar isso de você. Eu acho que a única coisa que a gente vai levar pra vida e que ninguém nunca vai poder tomar da gente é o conhecimento. E, além disso, também a gente vai colocar nossas habilidades em práticas e vamos poder melhorar cada vez mais o que a gente já sabe, né? Para quem tá na área da saúde também sabe que é muito importante fazer esses cursos, porque as leis da saúde, as atividades, elas estão sendo melhoradas a cada dia, elas estão sendo aprimoradas, estão sendo renovadas, e quanto mais a gente estuda, melhor pra gente. Além disso, também é muito importante para a prova de títulos. Então, quem vai participar de concurso público, ter lá as horas de cursos que você fez, você vai ter que comprovar com certificados. Então, quanto mais certificado você tiver no seu currículo, melhor para você fazer prova de título. No processo seletivo, principalmente de concurso público, a apresentação e comprovação dos diplomas e certificados é o que chamamos de prova de títulos. Então, se você vai participar de um concurso público e você tem vários cursos extras, leve todos os certificados e coloque isso no seu currículo também, porque você pode até passar em um concurso público por causa desses cursos extras que você fez. Então, fica a dica. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha esse vídeo e toda semana sai vídeo novo. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai amar.